toma as tuas mãos, teu filho, para o caminho, vai ministrar a tua palavra. Usa ele como tens usado, Senhor, da maneira melhor possível. Pai querido, por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, ainda de pé, igreja. Paz do Senhor mais uma vez a todos os irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, aproveitando que os irmãos estão de pé. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a seguir. Uma palavra muito conhecida da igreja, mas uma palavra para o nosso tempo. Uma palavra de muita responsabilidade para quem prega e também para quem ouve. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a seguir, diz assim a palavra de Deus, que ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Irmãos, Apocalipse, se alguém não achou, é o último livro da Bíblia, tá? É o capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Tem tradução que diz, oxalá que fora, oxalá e tomara é uma coisa escutar. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com um colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E todos dizem, amém. Podeis assentar, meus irmãos, glorificando aquele que vive e reina para sempre. A gente fala assim, podeis assentar glorificando aquele que vive e reina para sempre. Eu ouvi um glória a Deus. Podeis assentar glorificando, né? Meus irmãos, esse texto aí que nós temos, nós acabamos de ler, é muito rico. Ensino, instrução, ele tem promessas gloriosas, mas tem advertências e repreensões também poderosas, assustadoras, mas é a palavra de Deus. Jesus disse que o céu e a terra passarão, mas a sua palavra não há de passar. E esse texto que nós lemos é um texto que escatologicamente aponta para a igreja da nossa época, do nosso tempo. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é este? Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto diz o Amém. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, ele era tudo. Ele é o princípio e o fim, ele é o início de tudo, ele é o Amém também, o encerramento de tudo. A Bíblia trata dele, ele é a palavra, no princípio era o verbo, ou a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ele é a palavra de Deus. Apocalipse mesmo vai dizer no capítulo 19, que João viu um exército no céu descendo em cavalos brancos, né? E seguindo aquele cujo um dos nomes, tem 3 nomes ali, um deles, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então Jesus é a própria palavra de Deus. E aqui nesse texto aqui, ele diz aqui, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, é Jesus, o princípio da criação de Deus, é o que estava no princípio com Deus, que era Deus.
Versículo 15: eu sei as tuas obras. O Senhor sabe tudo que nós fazemos, irmãos. Os motivos pelos quais nós fazemos, quando fazemos, se deixamos de fazer. O Senhor sabe. Às vezes a pessoa fala assim: não vou fazer isso aqui não, porque o pastor é assim, é assado. Eu sei as tuas obras, Jesus disse. Não vou fazer isso não, porque estou com preguiça. Eu sei as tuas obras. Deus sabe todas as tuas e as minhas obras e as motivações pelas quais fazemos essas obras. O que te motiva a fazer alguma coisa para Deus? Tem que ser o amor, irmão. O amor a Deus. Se você ama a Deus, se o teu amor a Deus te motiva, irmãos, você nunca vai fazer nada ruim, mal feito, de qualquer jeito. Não vai fazer com desânimo, com preguiça. Você vai entender. Eu chegava do serviço às vezes, irmãos, saía 19 horas, lá no Parque dos Poderes, corria de carro até na Piratininga, ia na minha casa, tomava um banho rápido, trocava de roupa meio molhada ainda e corria para a praça, porque o irmão Zé Miro estava lá com as caixas de som armadas, sozinho às vezes, e precisava de um companheiro para pregar o Evangelho e não tinha ninguém para ajudá-lo. E eu corria para minha casa, tomava banho, saía meio molhado, mal arrumado, envergonhado, corria lá, ajudava ele a descarregar, montar a caixa de som. As caixas dele eram um monte de caixa grande. Eu, às vezes, estava comigo lá na Angélica Bueno cantando. Por isso que valorizei muito a Angélica, apresentei ela missionária, uma mulher de Deus, dedicada. E também o irmão Ramon, que o Senhor já levou para si, às vezes lá na esquina entregando folheto para quem passava, mais de 60 anos, aposentado do exército, mas não aposentado do reino de Deus, da obra de Deus. Eu sei as tuas obras. Você tem feito algo para o Senhor? Ele sabe as tuas obras. Você tem deixado de fazer as coisas para o Senhor? Ele sabe as tuas obras. E Ele diz que Ele está com o seu galardão. Eu sendo bem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Ele sabe. Ele tem galardão para as obras. Não faça mal feito. Não faça de qualquer maneira. É melhor você deixar de fazer bem feito a tua casa, aquilo que é para você, do que as coisas para Deus. É melhor você fazer mal feito lá na sua casa, mas na casa de Deus, para o Senhor, faça o teu melhor, porque o galardão está com Ele para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sei as tuas obras. E Ele diz aqui para alguns, que nem é frio e nem é quente, mas morno. E por que não és frio e nem quente, mas morno? Vomitar-te da minha boca. Vocês já tomaram um café morno? Café é gostoso, quentinho da hora, né? Frio é horrível. Morno também não é gostoso. Morno não desce, irmão. Você toma. Mas Jesus disse que vomita para fora aquele que é morno. Então, queridos, vamos ser quente na presença de Deus. Peça a Deus, Senhor, dá fervor espiritual. Dá-me aquela chama que quando aceitei Jesus aqueceu meu coração. E eu saí andando por aí como um louco dizendo: Jesus é maravilhoso, Jesus é o Senhor, Jesus me salvou, Jesus perdoou os meus pecados, Jesus Cristo é a resposta para você. Nós precisamos reaquecer esse fervor espiritual. E quando eu dobrava o seu joelho, parece que pegava fogo, queimava na presença de Deus, igual o disco de João Batista, né? Ele era a lâmpada, a candeia que queimava e ardia. Aleluia. João Batista era, queimava e ardia na presença de Deus, da chama do Espírito de Deus na vida dele. Nós precisamos resgatar essas coisas, irmãos. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus para os irmãos. Não estou aqui para bater em ninguém, irmãos. Eu não estou direcionando para ninguém, para quem quer que seja. Eu estou falando para a igreja do Senhor, aquela que vai morar no céu. O povo seu, especial, zeloso de boas obras. É para esse povo que eu estou falando. Tem gente que pensa que eu não tenho esse costume não. Uma vez eu pregando no púlpito de uma igreja, aí o irmão falou para mim, eu assim, até tu, Brutus. Eu falei: o que foi? A situação aí, você falou: eu nem sabia da tua situação. Eu falei: quando a gente está com problema, eu pego. Eu falei: é verdade. Mas você falou tudo. Quando você está com problema, a palavra pega em você, mas eu nem sabia do teu problema. Então, irmãos, eu não costumo usar o púlpito da casa de Deus para agredir ninguém. Não, isso é coisa de moleque, não de pastor. Pastor ensina a palavra. A palavra que eu estou falando aqui está escrito. Eu estou lendo e explicando. Lendo e explicando. Os irmãos estão vendo. Saiu da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu estou falando.
Se você não gostar, vai lá no seu quarto, ajoelha e fala assim: eu não gostei. Não gostei da palavra. Porque o que eu estou dizendo não está saindo aqui da boca dele nesta noite. Não é frio nem quente. Tomara, ele diz ainda, oxalá, quem dera. Fosse frio ou quente, irmãos. Porque frio já está rejeitado mesmo. O mundo é frio com as coisas de Deus. Você pode ver que o mundo gosta muito de botar um versículo no Facebook, na rede social e tal, mas amor, paixão por Jesus Cristo, troca Jesus por um copo de cachaça. Então, queridos, é muito mais profunda a coisa. Deus não quer uma igreja fria. Deus não quer uma igreja morna. Deus quer uma igreja quente na sua presença, nas coisas de Deus, na observação da sua palavra, na oração, no testemunho cristão, que o povo veja em nós a luz de Cristo, porque essa luz que em nós há por trevas, quão grande, disse Jesus, serão das trevas, não é? Como dizes, rico sou. Olha o perigo da igreja atual, irmão. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes, olha que coisa, não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Já pensou uma igreja com essas características aqui? Desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Só que ele diz aqui, ó, você disse, rico sou. Jesus é igual o médico que dá o diagnóstico. A pessoa diz, ó, eu sou rico, estou enriquecido. Hoje, a igreja que, quando aceitei Jesus, o Salvador dessa época, o pastor Timóteo, os pastores aqui, a maioria, antigo, quando aceitei Jesus, nós malemar sabíamos uma coisa de teologia, começávamos a fazer uma teologia da Santa Deus, não sabíamos quase falar. Nossas igrejas, muitas delas, eu congreguei em congregação que não dava esse tamanho aqui acima, também um pouquinho maior, e malemar rebocada, eu congreguei em congregação de bambu, de lona, né? E hoje nós temos os chamados templos suntuosos, né? Nosso está meio desgastado com o tempo, problemas de telhado, problema de crise financeira também e tudo mais. Mas nós entramos em igrejas hoje que parecem palácios. 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 Nós somos ricos hoje. Temos teologia, temos internet, temos televisão, temos casa confortável, temos carro, nós temos tudo. A igreja na nossa época, irmãos, não é a igreja que ia a cavalo, ia de a pé. Eu andei muito a pé, gastei muito sol de sapato. Verdade. Indo longe, saindo ali da região do Comando, até no São Conrado andando a pé, para ir numa vigília, para ir num culto. Andei muito nessa vida entregando folheto. Não tinha um carro para andar. Mas hoje nós somos ricos. Todos nós somos ricos. A maioria de nós tem um carrinho, tem uma casa, um carro bom, um salário. Todo mundo aqui nesse dia, eu tenho certeza que todo mundo aqui se alimentou e bem. Todo mundo. Então, a igreja da nossa época é a igreja que diz: olha, eu estou rico, estou enriquecido, de nada tem falta, tem falta de nada, está tudo bem, está tudo muito bom, está tudo muito bem, né? Como dizia uma música antiga, né? Só que Jesus diz isso aqui: não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Porque, irmãos, para Deus não importa a questão. Tem gente que pensa que Deus se preocupa com o status dela. Tem gente que pensa que Deus se preocupa com a roupa que ela veste. Vem no culto, coloca um sapato que brilha, que chega, queima a vista da gente. Terno que brilha às vezes, né? Sapato de cromo alemão, que ele diz, né? Terno de microfibra. Né? Só que às vezes a presença de Deus não está com ele. A presença de Deus, a aprovação de Deus. E é isso que nós temos que buscar. Porque não importa ser aprovado pelo homem. Não importa o pastor Salvador chegar aqui e falar para mim: ele é o segundo supervisor, falar: o pastor Carrinho é uma bênção. É um homem de Deus. Se Deus falar que não é. Não importa o pastor Gilmar, nem o pastor presidente da igreja falar: pastor Carrinho, esse é um homem de Deus, é uma bênção. Se Deus não falar isso, é tudo vão. É engano, é ilusão. Quando todo mundo diz que você é uma bênção, olhe bem para dentro de você. Olhe como você anda, o que você pratica, a sua dedicação para com Deus. E pergunta para o Senhor: Senhor, eu sou uma bênção? Porque no final das contas, irmãos, é Ele quem vai julgar você e eu.
É Ele quem vai nos julgar. Então nós temos que ser aprovados por Deus. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 2, né, que fala que não é judeu o que é exteriormente, na aparência, né, cujo louvor provém dos homens, mas é judeu aquele que é no coração, não da letra, não do lado externo, porque a Bíblia diz cujo louvor provém de Deus, né? O louvor provém de Deus. Quando Deus fala conosco que você pode continuar sendo, não pode relaxar não, né? A pessoa às vezes Deus fala assim, tu és meu servo, eu te escolhi, eu te ungi. Aí a pessoa relaxa, eu sou servo dele, ele já falou, está tudo certo. Aí não procura cuidar, zelar e manter isso na presença de Deus. Temos que ter cuidado, isso é perigoso. Alguém era muito elogiado, andava no meio de pedras afogueadas, vestes brilhantes, né? Tambores foram criados no dia que ele foi criado, né? Seus pífanos, diz lá o texto. Mas ele se soberbeceu e achou que poderia ser semelhante ao Altíssimo. O coração da Bíblia diz: perfeito eras em teus caminhos, até que um dia se achou iniquidade em ti. Ele não tinha iniquidade, era perfeito, mas um dia se achou iniquidade nele. Nós temos que procurar servir o Senhor fielmente, todos os dias, todos os momentos, em casa, no trabalho, na igreja. Tem gente que na igreja salta e pula, é uma bênção, e brilha, e veste aquela coisa, e usa uma Bíblia desse tamanho, escrita Bíblia de estudo da última hora. Mas lá fora, irmão, nada de crente, nada de exemplo, nada de palavra, nada. Alguém olha e fala assim: isso aí é crente. Verdade. Nem passar perto. Tem gente que fala isso. Então, cuidado, zelo, capricho. Nós vamos falar disso aqui. A mensagem que veio ao meu coração é exatamente um dos versículos que diz: ser zeloso. Então a igreja tinha tudo. Achava que era rica, rico estou, de nada tem falta, mas não sabia. Pior é isso, irmão. Não saber, tá? Pior, a coisa mais perigosa é isso. Quando você sabe que você é um miserável, desgraçado, diz aqui o texto, miserável, pobre e cego e nu, você vai seguir o versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Quando você sabe, né? Para que te enriqueças, enriquecer de verdade, a riqueza do céu, não da terra. Vestes branca para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Quando a pessoa sabe que ela é pobre, miserável, cego, desgraçado, nu, ela busca estas coisas, este conselho do Senhor para nós aqui. Aconselho-te que de mim compres ouro por lado no fogo, para que te enriqueças. Porque a verdade, irmão, é que a riqueza do homem não é a riqueza de Deus. Pode ver que ele diz: como dizes, rico estou enriquecido. A pessoa pensava que era rico. Os irmãos vê a parábola do rico e Lázaro. Um homem rico, para os judeus, para os fariseus, a quem Jesus dirigiu a palavra, era um homem abençoado por Deus. E se você ler o texto, aquela parábola do rico e Lázaro, ela não fala nenhuma vez que o homem era corrupto, que o homem era mau, que o homem não critica que ele pegou dinheiro por corrupção, que ele fez alguma coisa. Não. A Bíblia diz que ele era um homem rico, vestia-se de linho fino, púrpura, né? E vivia comendo do bom e do melhor, banqueteando-se, né? E esplêndida e regaladamente. É o que diz o texto a respeito dele. Só fala isso: ele era um homem rico, abastado, farto. Ele não fala que ele era ladrão, que ele era corrupto, que ele era bandido, que ele era criminoso. E fala do Lázaro que ele era pobre. Quem ouve aquele texto pensa que a questão ali é: o pobre está no céu e o rico está no inferno. Não é bem isso, não. Aos pobres, Jesus sempre tem isso conosco, né? Tem pobre que é uma treva, tem pobre nesse momento nos presídios, nas drogas, no crime, mentindo, fazendo tudo que não presta, adulterando. Então não é a questão de riqueza e pobreza, mas a questão de você ter uma confiança na riqueza. Ele vivia tranquilo, esplêndido e regaladamente. Ele achava que não precisava do pobre. O pobre estava ali, o pobre, ele talvez pensava que não precisasse de Deus, porque tem tudo. Quem tem dinheiro não precisa muito pensar em Deus, não. E muita gente, o Spurgeon fala que Deus não nos prospera mais, para não fazer de nós pecadores piores. Se Deus te enriquece,
Você vai para a tua fazenda, para a tua chácara, para o teu passeio e esquece da casa de Deus. São muitos que são assim. Tem um iate. Vou para o mar hoje. Passava o domingo no mar. E a trombeta está para tocar e ele vai ficar no iate dele aí e aceitar a marca do anticristo e mais, porque não está dando prioridade a Deus, a casa de Deus, a palavra de Deus, a obra de Deus. Jesus morreu, deu a sua vida lá na cruz por mim e por você. Você tem que repensar às vezes o teu cristianismo. Eu tenho que repensar o meu cristianismo, reconhecendo que o Senhor fez por mim foi muito grande, foi muito grande. Eu sou muito devedor pelo que o Senhor fez para minha alma. Talvez eu, se fosse Deus, não me perdoava, mas Ele me perdoou. Talvez eu olhasse para mim e falasse: não vou pegar esse camarada, não gosto dele, mas Ele me amou. Ele te amou, Ele te perdoou, Ele morreu por você. Valorize isso, dê o valor que Ele deu em você. Ele deu valor em você que teu marido não dá, teu filho não dá, teu pai não dá, teus amigos não dá. Ele deu esse valor para você. Ele te valorizou aquilo que ninguém te valorizou ninguém. Glórias a Deus. Aleluia. Então, queridos, compre. Aconselho que de mim comprisou o provado do fogo, é a fé provada e continua na fidelidade. Nossa fé é muito mais preciosa do ouro. A Bíblia diz que é provada do fogo. Então, nas tuas provas, não abandone a Deus, não murmure, se aproxime mais, se achegue mais, se agarre mais. Isto é teu ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo. Deus quer te dar nesta noite. Aleluia. Para que te enriqueça, seja rico diante dele, não dos homens, não na terra, mas rico lá no céu. Tem um tesouro no céu. Glórias a Deus. Vestes brancas, para que te vistas e não pareça vergonha da tua nudez. Queridos, as vestes são a justiça dos santos. As vestes brancas, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa entrar na cidade pelas portas. A gente só pode entrar na presença de Deus pelo sangue do Cordeiro. A gente só pode entrar na cidade pelas portas se lavarmos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. E observando o ensino, a palavra de Jesus, aguardando, é que nós branqueamos as nossas vestes. É quando Deus resplandece em nossa vida que nossas vestes brilham. E que unge os olhos com colírio. Esta noite os seus olhos estão sendo pingados colírio aqui, ó. Colírio da palavra de Deus. Não seja frio, não seja morno, mas seja quente. Seja crente, não seja incrédulo. Isso é colírio do céu para os teus olhos e para os meus olhos nesta noite. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Eu não gosto da palavra que o pastor Carrinho prega, você não gosta da palavra de Jesus, porque ele está falando aqui. É só Bíblia. É só Bíblia nesta noite. Fala alguma coisa que eu falei aqui que não está escrito. Repreendo e castigo a todos quanto amo. Ele te ama. É por isso que ele te repreende. Sabe por quê? Para você se corrigir e entrar no céu. Para você se corrigir nesta noite, pedir um perdão, a graça dele, participar do corpo e do sangue dele, com a consciência tranquila, alegrando, com a certeza de que teu nome está escrito no livro da vida lá no céu. É para isso que o Senhor fala duas vezes conosco, para que o nosso nome não seja tirado, não seja removido, não seja apagado do rol daqueles que hão de herdar a vida eterna. Repreende e castiga a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Ser zeloso no quê, irmão? Ser zeloso na fé. A fé é um dom de Deus. Efésios 2,8. Aquela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nossa fé é um dom de Deus. Eu falei aqui outro dia sobre batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quem estava aqui? Quem se lembra? Eu falei aqui sobre Judas, versículo 2. Estando escrevendo, achei por bem, por necessidade, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A tua fé não é tua, foi te dada. Foi dada. É um dom. Ser zeloso. Zele da tua fé. Guarda a tua fé. A fé é o meio de entrar no céu. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o que está vivo e crê em mim, nunca morrerá. A fé é o passaporte para a vida eterna. A fé é a chave que abre as portas e janelas do céu.
É a fé. Seja zeloso com a tua fé. Seja zeloso com o que mais, pastor Carrinho, com a tua oração, tua vida de oração. Seja zeloso. De tarde, de manhã, ao meio-dia, olha o exemplo de Davi: orarei e clamarei, e o Senhor ouvirá a minha voz. De tarde, de manhã e ao meio-dia. Salomão foi um pouquinho mais além, disse: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Então seja zeloso com a sua vida de oração. Isso é uma coisa muito particular, mas tem pessoas que não oram. Tem pessoas que não oram. Senta na frente da TV e fica, e quando cansa, está na hora de dormir, não aguento mais, estou cansado, vai dormir. Mas não ora. Ore sério pela oração, seja zeloso pela sua vida de oração. O que mais, pastor Carrinho? Leitura da Bíblia, estuda a palavra, leia a palavra. Seja zeloso. Zeloso é caprichoso, é cuidadoso. É aquela pessoa que a Bíblia diz: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Não estará entre os de baixa sorte. A pessoa diligente naquilo que faz, perante reis será colocado, será posto. Eu sou exemplo disso, irmão. Cheguei na igreja, era um soldado do corpo de bombeiro, pecador como todo mundo chega, e Deus trabalhou na minha vida. Aposentei como subtenente da Polícia Militar, era um dirigente jovem, sou pastor da Assembleia de Deus. Não tinha família, Deus me deu família. Não tinha casa, Deus me deu casa, Deus me deu carro. Deus me deu tudo que é necessário para esta vida, e mais ainda, mais. Deus me deu mais do que eu preciso para viver, porque eu sou uma pessoa simples. Entendo que você precisa de uma cozinha, um quarto para dormir, uma cozinha para cozinhar, uma sala para relaxar um pouquinho, descansar e mais nada. Eu entendo a vida assim, irmão. Eu sou uma pessoa simples. Se tiver ovo frito com arroz para mim, é um manjar do céu. Glória a Deus. Se faltar o que comer é triste, mas se tiver um arroz com ovo, está de bom tamanho. Eu sou feliz com Jesus. Eu vi um que diz assim, e eu amo esse hino, eu cantava muito quando era jovem. Bem pouco importa eu ir morar em alto monte, à beira-mar, em casa gruta, povo ruim, com Cristo aí, é céu para mim. Glória, Cristo vai ser. Oh, aleluia, sim é céu, fluir perdão que concedeu, em terra ou mar, seja onde for, é céu andar com o Senhor. Irmãos, quantos creem nisso? Quantos concordam com isso? É lógico, e é abençoado, e Deus dá, que nós queiramos, né? Ansiamos por melhorar, por crescer, por prosperar. Deus é quem é o dono do ouro, da prata, e prosperar não é pecado, principalmente quando vem de Deus, a bênção de Deus. Mas a simplicidade é a coisa mais importante que existe. Por isso que a gente lê a palavra e explica como ela é. Simplicidade. Alguém, Vitorino Silva tem um livro, né, personagem? Fala muito disso. Que diz assim, que é contar o que alguém me contou de maneira tão simples. Contar o que alguém me contou de maneira tão simples. Isso é o Evangelho. É falar. É falar. Que Jesus aceitou você. Você aceitou Jesus, mas Ele te aceitou também. Ele te recebeu, Ele te perdoou, te purificou, te lavou no seu sangue, te deu vestes brancas, te deu um nome escrito no céu. Um nome, aleluia. Glória a Deus, que só Ele conhece, Ele tem para te dar. Vamos ir, irmãos. Ser zeloso e arrepende-te. Se você não tem sido zeloso com a tua fé, com a oração, com tudo isso que eu estou falando, a meditação, a leitura da palavra, com a tua santificação, seja zeloso. Se você não tem sido, seja zeloso e arrepende-te, se arrependa, abandona, começa a se dedicar mais. Senhor, eu quero te servir, eu quero ir para o céu, me ajuda a ser fiel, me ajuda a ser mais crente, mais dedicado, mais obreiro da casa de Deus, mais fiel, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Glória a Deus, seja zeloso e arrepende-te. Se você não está zelando pela tua vida espiritual, seja zeloso hoje e arrepende-te. Para encerrar, irmãos, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, cearei ele comigo. Muita gente não ceia com Jesus porque não quer. Ele está à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei, ele comigo. Mas você tem que querer, você tem que abrir a porta do coração. Tem pessoas que têm o coração duro com as coisas de Deus.
vai nem de arrasto. Mas Ele está à porta e bate, Ele quer cear com você. Agora, se você ouvir a sua voz e abrir a porta, você vai ter a presença dele na tua casa, no teu coração. Você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter força do Senhor. Ao que vencer, você terei que se aceite comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem quer assentar no trono de Jesus com Ele? Oh Deus, aleluia! Sabe, irmãos, pode ser nesta noite. A cada segundo que passa, está mais próximo da hora da trombeta tocar. Pode ser nesta noite. E se você continuar firme, fiel e vencer a tua carne, vencer o mundo, vencer o pecado, vencer o diabo, vencer o mal, ao que vencer, daí ele se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observe que ele não diz que tem orelha. Orelha até um elefante tem, desse tamanho assim. Mas ouvidos para ouvir, não é todo mundo que tem. Então a palavra que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Seja zeloso em tudo que fizer para Deus, muito mais do que você é zeloso pelas coisas que você faz com você. Tem pessoa que vai com uma blusa, passa, faz vinco, aquela dá um zelo, meu irmão. Coisa assim, você olha e fala, nossa, mas parece que engolou o negócio aí, né? Fez um vinco, aquela coisa caprichada. Seja dessa maneira na sua vida espiritual, na sua alma, porque o Senhor está salvo. Amém? Vamos nos colocar de pé, agradecer o Senhor por essa palavra. Quantos querem agradecer por essa palavra? Aleluia. Ela é uma palavra dura. Ela às vezes com dentro na boca é amarga, mas ela vai se tornar doce como o mel na sua vida. Bem? Nós vamos orar. Logo após esta oração, eu vou passar aqui para o pastor Salvador. E ele vai estar fazendo aqui a leitura da Santa Ceia, para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Oremos. Amado Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos neste momento, Senhor, pela tua palavra, que é uma palavra dura, uma palavra séria, uma palavra contundente, mas é uma palavra que vai nos levar para o céu. Eu te peço a tua bênção sobre a tua igreja. Fortalece, abençoa, nos dá graça de sermos crentes, quentes e zelosos pelas coisas do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, a tua bênção, te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Todos dizem amém. Pastor Salvador.